Esse é o Diabeticast, aquele podcast pra você que... Não, peraí. Hoje quem vai fazer a apresentação do podcast é o meu próprio convidado ou uma cópia dele. Olá, seja bem-vindo ao podcast. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esse programa conta com grandes diabetologistas brasileiros. Nesse caso, vamos falar sobre uma doença da orelha e como a tratar essa doença. Muito bom, meu! Olha. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui em mais um episódio do Diabeticast, o podcast diabético. Pô, pois é, meu, tem um podcast que tem diabetes, meu. Você acha que tem muita gente aí para poder ser representada aqui por essa ideia de trazer informação para vocês e mostrar aí que informação faz parte do tratamento, né? Assim como eu bati um papo aqui com o meu convidado, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas a informação é o tratamento, né, meu? A gente não tem como fugir disso, e é isso que eu quero mostrar um pouco aqui para vocês. Então, muito prazer, eu sou Rafael Ferreira, sou diabético aí há quase 30 anos, sou da época de fazer xixi na fitinha, de fazer um xixi numa fitinha assim, aí ficava meio verde, meio laranja. Eita, laranja demais. Aí a glicemia tava muito baixa. Ixi, tá muito verde, tava alta, mas era alta ou baixa. Não tinha essa de tá 300, 200, era alta ou baixa. Aí quando tava alta, na minha época, falava, toma água e sobe escada. Pra vocês verem o nível da informação que a gente conseguiu evoluir. E o Diabeticando, junto do Diabeticast, vem para trazer uma informação legal para vocês aí. São informações relevantes, a gente tem que tomar cuidado, ensinar uma coisa para vocês. Ó, se a gente vê uma informação falsa 3 vezes, a gente acredita que ela é verdade. Então, se a gente olhar de manhã lá no Instagram e alguém publicar um fake news, e a gente olhar de tarde e tiver o mesmo fake news, e à noite mesmo fake news, de manhã você publica no seu Instagram como se fosse verdade. E você acredita que é verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E diabetes não é brincadeira, né? A diabetes... Pra mim é um estilo de vida, pô, eu vivo muito bem com diabetes. Mostrei aqui pro meu convite, vocês vão entender daqui a pouco, mas mostrei aqui que minha glicemia tá boa pra poder gravar podcast. E é isso, né? A glicemia tem que tá boa, a gente tem que entender o que funciona pra gente e de que forma que a gente consegue fazer isso. E aí, pô, eu faço um encontro online com alguns diabéticos. Vai rolar agora, dia 1º de outubro, num sábado, antes das eleições aí, pra gente poder relaxar antes da dura decisão que a gente vai ter no domingo. Então, pô, encontro no sábado, um monte de diabético numa sala, eu não sei o que a gente vai fazer, não tenho a mínima ideia, não tem roteiro, é tudo nosso. A gente pode comer até um docinho, meu, mas é abusar para não deixar todo mundo com vontade, enfim. É isso, tá convidado, vai lá no diabeticando.com.br, você se inscreve, é de graça, online, tá, pode ser de pijama, tá liberado, meu. É realmente tudo nosso. E, pô, no Diabeticast eu trouxe vários convidados, diversos convidados aí. Eu lembro que no episódio, se não me engano, no episódio 7, eu trouxe a Carol, que é minha esposa. Ela não é diabética. Esses dias eu falei pra minha mãe é diabética. Eu falei, ó, mãe, se prepara aí, que eu tô chegando no episódio 70. E o episódio 100 eu vou gravar com você. Ela falou, mas nem ferrando. Eu falei, mãe, eu tô te avisando 30 episódios antes, porque você vai ter um tempo pra se preparar. Mas você vai gravar e já tá determinado. Eu não quero nem saber. Ai, meu Deus, ela ficou com medo, mas vai ter que gravar. E aí eu trouxe várias pessoas aqui que são extremamente relevantes para diabetes. Pessoas que motivam a gente a sair do sofá, pessoas que mostram pra gente que é só sair do sofá, e pessoas que mostram pra gente o que acontece quando a gente sai do sofá. E esse é o convite que eu vou trazer sempre para vocês, né? E sair do sofá não é para fazer atividade física, não, é também para fazer atividade física, também para se alimentar bem, também para se hidratar, tomar água, enfim. Hoje eu trouxe um cara que vai falar bastante do pouquinho que o diabético tem que fazer, porque, pô, se bobear, assim, ó, não tô falando de complicação, mas acho que o diabetes é a doença mais fácil de ser tratada. Você come bem, toma água, se alimenta bem, né, comer bem, pratica atividade física,
Eu não sei, não tem que comer pedra, não tem que, vai ter que morder a calçada, não rola essas coisas, galera. É realmente ter uma qualidade de vida legal. E hoje eu trouxe um cara aqui que não é diabético. Pô, mano, que sacanagem, vai trazer um cara que não é diabético? Eu trouxe um cara que não é diabético, mas ele entende mais de diabetes até do que eu. Porque no primeiro contato que eu tive com esse cara, que eu já aprendi uma que eu fiquei chocado. Sabe aquela coisa que você fala, não, eu não acredito, velho, que eu fiz isso a merda a vida inteira, eu não acredito nisso. E a ideia é que quanto mais informação a gente tiver, mais evoluído a gente conseguir, né, a gente vai evoluir, claro, e a gente vai conseguir usar essa informação melhor, a gente vai ter um tratamento melhor, e vai chegar como eu, cara, sexta-feira, você tá gravando hoje na sexta-feira aqui, pô, 3:30 da tarde aí, já almocei tranquilo, tô com a glicemia 138 aqui, tranquilaça pra gravar podcast. É isso, galera. Então dá pra fazer. Meu, ontem, vocês estão ouvindo esse podcast, na verdade, uma semana depois, mas ontem, como eu tô gravando na sexta-feira, pô, foi o dia do endocrinologista, meu. Endocrinologista é aquele médico que cuida do diabético, do cara que tem a diabetes, tipo 1, tipo 2, cuida do gordinho. Ele faz algumas coisas aí, daqui a pouco eu vou falar pra você um pouco sobre isso. Então, nada mais justo de eu trazer aqui no podcast o melhor endocrinologista que eu conheço, que é o meu endocrinologista, pô. Vocês acham que eu ia falar que é outro endocrinologista? Aí o meu ia ficar chateado, não, pô. Eu acho que a gente tem que estar junto de quem a gente acha que é melhor e de quem quer estar junto com a gente, sabe? Tem que ser uma troca, porque se não for uma troca, eu acho que a gente chegar com medo no nosso médico, tipo, meu, não viaja, galera. Pô, vamos parar no tempo agora e voltar lá no tempo. Então imagina que existe uma tribo lá com 10 pessoas e alguém ficou doente. Aí uma das 10 pessoas falou, pô, eu vou ter que ser o médico dessas pessoas. E aí você vai ter medo do cara que quer ajudar essas pessoas? Pô, me ajuda aí, meu. O cara, ele vai ajudar a gente. Eu falo o cara na representatividade do personagem, tá? Não falando de homem ou mulher, enfim. Se o endocrinologista for homem ou mulher, tanto faz. Então, pô, hoje eu tô aqui com o Dr. Fernando Valente, o meu endocrinologista aí, espero que pra vida toda. Um cara que conseguiu me entender, um cara que hoje conhece de mim tanto quanto eu, e um cara que conhece de algo que eu vivo todo dia, que é a diabetes. Pô, o cara é professor, é editor de podcast. Aí eu falei, no começo do podcast, falei, não, deixa eu falar para o meu convidado as dicas de podcast. Eu falei, não, peraí, meu, eu vou falar o quê? Me ajuda aí, meu, aqui a gente já tá no outro nível, faz parte aí do podcast do SBDcast. Se vocês não conhecem lá, procurem, porque, pô, podcast é outro nível, tá entra no diabeticano.com.br lá, que você encontra o link lá para ouvir o SBDcast. Meu, o cara é do comitê da diretriz da SBD e participa aí ativamente da diretoria 2022-2023. E, pô, é um cara que acerta no alvo, sabe? Você não fica na dúvida. Então, doutor Fernando, seja bem-vindo. Pô, ó, galera, não vai rolar hemoglobina glicada hoje, é um bate-papo aqui de endocrinologista aqui pra gente entender que parada que ele faz, o que é isso de ser endocrinologista. Então, fiquem tranquilos, que é isso, eu quero mostrar pra vocês que o endocrinologista tem que ser nosso amigo. Doutor Fernando, seja bem-vindo. Rafa, obrigado pelo convite, é uma honra muito grande estar aqui falando com você e para os seus ouvintes aí, para os nossos amigos, essas pessoas que convivem da mesma forma que você, com diabetes, né? Eu espero que esse podcast também seja ouvido por familiares, por amigos, não fique apenas ali restrito às pessoas com diabetes, né? Mas eu tenho certeza que você, só comentando em cima aí do que você falou, né? Não é só o médico que faz a pessoa com diabetes crescer, mas os médicos crescem muito e os profissionais de saúde de uma maneira geral, né? Então isso que você falou é muito importante. Nós somos um time e a gente quer ver principalmente a pessoa ficar bem, a pessoa ter qualidade de vida, a pessoa se sentir bem e também ter exames bons, pensando em prevenir complicações, em ter uma expectativa de vida como as pessoas sem diabetes. E hoje a gente tem recursos, sendo que o mais importante recurso, também você falou, que é a educação. A educação, já dizia o Dr. Joslin, um médico
muito famoso, um diabetólogo muito famoso quando a insulina foi descoberta, tá? E até hoje persiste a clínica dele, a clínica Joslin. Ele falou que a educação, ela não é parte do tratamento, ela é o próprio tratamento. Então, ela não é só a parte do tratamento. E hoje a educação, é claro que a gente tem aí a internet, um meio, temos diversas mídias, temos as redes sociais, temos os podcasts. Então, nós temos meios aí de levar informação, e essa informação ela precisa ser melhor digerida, ela precisa ser filtrada, e o profissional de saúde precisa ajudar a pessoa que tem diabetes a decodificar o que é apropriado para ela e o que não é apropriado para ela. Então, você falou que eu sei mais de diabetes que você, eu acho que não, eu acho que você e qualquer pessoa que tem diabetes sabe mais do seu próprio diabetes do que qualquer médico. Eu sei de uma maneira geral, eu tento estudar, eu gosto muito de estudar e procuro me informar de modo a tentar identificar o que funciona para você, o que funciona para outra pessoa, mas o médico que chega com essa posição, essa postura de que sabe muito e a pessoa que está lá com diabetes e não é profissional da saúde, por exemplo, não sabe nada, esse é um erro muito grosseiro. E acho que da mesma maneira, muitas pessoas acham, muitos médicos acham ruim que a pessoa estude, procure, a gente brinca que é o Dr. Google, né? O problema não é ir lá pesquisar no Dr. Google, o problema é o que você vai fazer com essa informação, se você vai fazer alguma coisa ruim, se isso vai te deixar ansioso, vai te jogar para baixo e deixar deprimido. Então eu acho que eu fico contente quando chega uma pessoa como você, super estudiosa, que sabe muito, não só do seu diabetes, mas de outras vivências, outras experiências, inclusive por fazer esse evento que você faz, que você está de parabéns. Isso tenho certeza que para você deve ser uma fonte de crescimento muito importante e também uma fonte de bem-estar, porque no final do dia, quando eu sinto que eu ajudei alguém, eu falo, puxa, hoje valeu a pena, né? Eu ajudei não só melhorando a hemoglobina glicada, ou não, mas dando alguma diquinha ali que pode, de repente, mudar a vida daquela pessoa, ou ajudar, ou deixá-la mais feliz. A pessoa precisa sair de lá do papo ou do consultório melhor do que quando ela entrou. Acho que esse é o papel, e não aquele pessoa chegar com medo do médico, o médico ameaçar ou falar, né? Não, é um time. Eu acho que essa é a essência aí. Né? Exatamente. Acho que no primeiro papo que eu tive aí com o Dr. Fernando, a gente, enfim, me ouviu. Eu falo bastante, a consulta comigo tem que... o negócio é longo. E aí me ouviu bastante, e aí em algum momento ele falou para mim, mas peraí, você não calcula a seta de tendência? Aí eu olhei e falei, seta de tendência? Aí ele falou, olha isso aqui, ó. Ele mostrou o negócio lá, eu falei, você tá de brincadeira, velho. Ele falou, tá aqui, ó. Vai, para vocês entenderem, basicamente, dependendo da seta de tendência, para quem utiliza, né, um monitor contínuo de glicemia, para poder verificar se a glicemia está subindo, está estável ou está descendo, que isso é altamente importante para você saber no seu tratamento. Então, se a minha glicemia tiver 200 e tiver estável, eu tomo 2 de insulina. Se a minha glicemia tiver 200 e tiver subindo para cima, eu tomar 2 de insulina não vai ser suficiente para ela voltar para minha meta, que seria 100 e pouquinho. Então, você utilizar a seta de tendência para considerar a dosagem maior, ou às vezes 200 baixando, se eu tomasse os 2 de insulina, eu teria uma hipoglicemia. Então, isso me salvou de uma hiperglicemia, isso me salvou de uma hipoglicemia e me deu uma correção muito mais ágil. Então, aí você fala, caramba, eu não acredito, velho, E é isso, né? É bem importante o que ele falou, porque foi o que eu senti. Tipo, o Fernando me ouviu e falou, mas peraí, Rafa, olha aqui, ó, peguei uma coisa que você não tá fazendo, que isso vai te ajudar. E isso realmente, assim, transformou. Você lembra, né? Passou uma semana, eu mandei mensagem pra ele e falei, meu, que negócio legal, velho. Agora eu consegui, porque pra mim ficou muito mais fácil. Então, maravilhoso, é isso. A gente consegue
Entender, e entendendo a gente consegue direcionar aí, porque se a gente não sabe qual caminho tem que seguir, qualquer caminho serve, né, meu? Aí vai deixando a glicemia alta mesmo, pega nada. Esses dias eu vi num grupo lá, o cara pegou insulina e falou, essa insulina vai durar 2 meses, porque esse final de semana tem festa todo final de semana, e quando tem festa eu não tomo insulina. E vai ter o feriado, e no feriado eu também não vou tomar insulina. Eu falei, não, gente, como assim, velho? Numa foto lá, num dos grupos lá, alguém falou uma atrocidade dessa. Então, meu, informação é o tratamento, né? E aí que a gente, com informação, a gente chega no outro nível, não tem jeito. Exato, Rafa. E, bom, o sensor, né? A gente sabe, muita gente não tem condições, né? Mas até como forma de aprender o que acontece consigo mesmo. Eu, no comecinho, quando lançaram lá, eu usei o sensor. Falei, não, deixa eu ver o que é isso, passar um pouco por isso, né, mesmo sem ter diabetes, mas passar alguma experiência para ter um pouco mais de autoridade para falar assim, de quem usou. Né? Claro que não é a mesma coisa e nunca será só quem tem diabetes que realmente sabe exatamente o que passa ali no dia a dia, né? Mas o interessante é que a medicina avança, né? E é uma coisa relativamente recente, e tá aí a importância da educação. Você sabe que no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, os dados que a gente tem aí, 85% das pessoas com diabetes, 90% até, são conduzidos por clínicos, por exemplo, tá? Porque não é todo mundo que vai ao endocrinologista, e às vezes o clínico ele não está muito por dentro, até porque o diabetes evolui muito rápido, certo? Então o papel da educação é muito importante. Eu acho que o clínico hoje em dia ele precisa querer se atualizar, né? E quem puder, logicamente, que tem diabetes, principalmente diabetes tipo 1, realmente eu acho que tem que ser conduzido por um endocrinologista, certo? Porque tem muitas nuances aí que realmente o clínico ele não consegue, de modo geral, dar conta, tá? Mas é isso, a medicina é uma ciência de verdades transitórias estabelecidas para fins didáticos, e a gente precisa estar sempre estudando, Rafa. Né? Até você falou da diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes. Antigamente, a diretriz era publicada a cada 2 anos, tá? Um livrão grande, a cada 2 anos, reunindo lá evidências, e muita coisa acontece. O diabetes evolui de uma maneira muito... É uma das doenças mais estudadas, câncer e diabetes, né? Com muitos trabalhos científicos. E agora ela migrou para o meio digital de vez. Então a gente, inclusive, modifica a diretriz ao longo da gestão, de forma a tentar trazer sempre o que é o mais atualizado, e não está mais num livrão ali inacessível. Hoje em dia, qualquer profissional da saúde pode entrar na internet e ter acesso às diretrizes da SBD, da Sociedade Brasileira de Diabetes, certo? diretriz.diabetes.org.br. Então, eu acho que isso é um avanço para tentar diminuir esse gap, esse espaço entre o especialista e os clínicos, e mesmo as pessoas com diabetes, né, que têm interesse, que querem aprender, certo? Mas eu acho que sempre precisa ter alguém aí para decodificar essa informação para que não seja interpretada de maneira incorreta. É isso, né, meu? E às vezes a pessoa fala, pô, mas eu não tenho aí esse monitor contínuo de glicemia, não consigo comprar o Libre, meu celular não tem NFC, como que eu faço? Aí esses dias eu falei pra uma seguidora assim, eu não sei nem se eu falei certo, acho que eu fiz. Eu falei, meu, pega R$80 e compra mais uma caixa de fita, faz 8 medições no dia. Aí você faz um risco na medição e vai ter a seta de glicemia. Aí sabe o que ela me perguntou? Nossa, mas pode fazer 8 medições no dia? Eu falei, desde que você não fure a artéria ou fure o pescoço, 8 gotinhas de sangue, vai dar uma cascorada no dedo. Eu falei, mas fora isso, eu falei, não é para fazer isso para sempre. Mas faz isso para você poder olhar durante uma semana,
Porque, meu, aí você fala pra pessoa, meu, você come, você consegue comer coisa diferente o mês inteiro? Nem eu consigo, acho que ninguém consegue. A gente mais ou menos tem uma rotina. Então, pega a sua rotina aí, 15 dias, e mede 8 vezes por dia. Aí, mas vou gastar 160 fitas. É R$ 150, é mais barato que o Libre. Bem mais barato que o Libre. E aí você faz um risco que você consegue observar, e eu mostrei até para uma mãe pâncreas, ela me mandou a glicemia do filho, fez 10 medições no dia, aí eu coloquei num gráfico, inverti e mostrei para ela, falei, o que você tá dando aqui para ele e aqui para ele que tá causando esse pico de glicemia? Aí ela, nossa, que é o café. Eu falei, mas você dá insulina antes? Ela falou, não, eu dou insulina e ele começa a tomar café. Eu falei, não. Falei, como é uma criança, eu falei, eu não, assim, todo mundo tem que tomar insulina um pouquinho antes, então vai testando as minutagens e vai observando. Falei, em algum momento você vai perceber que o pico vai sumir, ou vai reduzir, vai se tornar aceitável. Mas falei, todo dia, o moleque tava com a glicemia tipo 280. Falei, e aí você pega essas informações e leva pro seu médico. Aí se ele validar, falei, fica fácil de você fazer ajuste tão pequenininho. E ela falou, nossa, é mesmo, não tive essa visão. Então, é isso, né, meu? Mas a minha insulina é a de caneta, a de seringa. Eu também tenho seringa aqui em casa. Quando não tem a de caneta, vai a de seringa. O importante é tomar insulina, velho, né? Porra, é isso. Então, acho que não... Perfeito. Eu acho que, assim, você tá com o Libre, usa, tal, você fica mal acostumado com o que é bom. Mas a gente precisa lembrar que até pouquíssimo tempo atrás, isso não existia. Então a gente continua recomendando quem não pode comprar. Quem pode comprar, por exemplo, já ajuda. Eu usei 14 dias, eu vou falar para você que eu mudei meu café da manhã. Porque é interessante que a gente vê o estrago acontecendo, certo? A subida. E eu modifiquei o meu café da manhã. Poxa, se eu estou vendo que uma coisa faz subir, certo? Eu tive 40 minutos depois de comer, eu fiz um 209 com a seta a 45 graus para cima. Falei, não, eu preciso modificar isso. Tá? E depois, dali 5, 10 minutos, eu já estava em 140. Então, a gente passou até a aprender o que é o normal. Né? A gente não tinha como enxergar isso, e agora nós estamos enxergando. E estamos tentando entender o que acontece com a glicose de quem tem diabetes, de quem não tem diabetes. E eu modifiquei. Se eu estou vendo isso, eu vou tentar identificar. E aí foi que nem criança quando ganha brinquedo novo. Conta pra gente, o que você estava comendo no café da manhã para chegar com a glicemia 205? Ah lá, agora inverteu. O endocrinologista tá no muro agora. Eu não tenho, Rafa, eu não tenho nenhum problema em eu tô falar brincando, disso. Eu tô brincando, foi uma brincadeira. Lógico. Só pra saber. Até porque, veja, se a pessoa que tem diabetes não tem proibição, pode comer qual o alimento quiser, o que precisa é ter consciência, certo? Da frequência, da quantidade e do quanto de insulina vai precisar aplicar. Então, corrigir. Eu não tenho problema nenhum com isso, mas o que eu fazia ali... eu pensei que você estava fugindo da pergunta. Eu falei, já tá fugindo. Não, volta lá. Eu tomava ali um café com leite, continuo tomando, né? Comia um pão, uma fatia de pão de forma integral, só que eu colocava mel no pão. Tá? Era o mel. E colocava queijo por cima ali, tá? E mais um cereal com aveia e uma fruta sólida, tá? Uma quantidade grande de carboidrato, certo? Você bem sabe, tá? Mas olha, eu fiz uma modificação, porque aí que foi a brincadeira, né? A brincadeira naquele momento de susto foi ficar de minuto em minuto passando ali o sensor. E depois... a brincadeira foi fazer exatamente o mesmo café da manhã, tirando uma coisa, tirando outra. E para mim, o que funcionou foi tirar o mel e substituir por azeite. Por azeite, no outro dia comendo exatamente a mesma coisa, não passou de 140, partindo da mesma glicose. Tá? Então, é isso, é nesse sentido que eu falo que as pessoas precisam se conhecer.
né? O sensor ele faz a gente conhecer a glicose, mas o ideal é nós nos conhecermos por dentro, saber o que nos incomoda, para que a gente se sinta melhor, saiba o que faz bem para a gente, o que não faz, e com isso a gente acaba sendo mais feliz, né? Eu, de maneira nenhuma, retirei o mel da minha vida. Eu acho que tudo tem lá o seu horário. Eu só não posso colocar nessa montanha de carboidrato mais uma quantidade de mel, né? É basicamente isso. E o azeite, ele retarda a absorção do carboidrato. Ele tem ali uma gordura insaturada, né? Uma gordura boa, vamos dizer assim, que atrasa a subida do açúcar no sangue, porque tem esse papel aí numa refeição com muito carboidrato. Tá? Então isso funcionou para mim, não vou dizer que vai funcionar para todo mundo, mas a mensagem aqui também que deve ficar, Rafa, independente se é com o Libre ou se é com a glicemia capilar, a gente consegue melhorar muito a gestão quando a gente começa a medir as coisas. Nós gerenciamos mais o que nós medimos, mensuramos. Então, se você começar a olhar a tua conta, o quanto que entra de dinheiro e quanto que sai no mês, e tiver em dificuldade, você vai pensar, puxa vida, eu tô gastando muito, então eu vou economizar. Então você mediu isso, você viu, você desvelou isso, e a mesma coisa com o peso. Quem quer emagrecer precisa se pesar uma vez por semana, por exemplo, pelo menos. Não pode ficar 6 meses entre uma consulta e outra, certo? Sem aferir o peso. Você precisa ter uma ideia do que está acontecendo e ter aquilo na sua mão, porque você é o protagonista. O médico, nutricionista, educador físico, todos são importantes, psicólogo, fisioterapeuta, todos os profissionais têm lá a sua enfermeira, tem a sua importância, mas o protagonista é a pessoa que está lá com diabetes. Só ela sabe de fato o que acontece todos os dias, o que ela faz. Então, a pessoa que tem diabetes precisa mediar isso, precisa levar isso para o médico, para nutricionista, etc. Levar os controles. Puxa, eu não tenho condição. Então, essa saída que você propôs aí foi perfeita, porque você medindo a glicemia capilar antes e 2 horas depois de começar cada refeição, e ao deitar, puxa vida, você tem uma fotografia, um filme aí do que acontece. Então a gente fazia isso quando não tinha o sensor, media isso pelo menos nos 3 dias que antecediam a consulta. Isso é mais importante do que a própria hemoglobina glicada. É isso, né, meu? Não tem jeito. Mais informação é que nem a gente brinca. Eu entro lá no resultado a gente tava vendo junto, porque como eu uso Miau Miau, os relatórios são meio tenebrosos, a gente tava construindo junto um relatório ali para poder interpretar. E, pô, dá tipo 29 mil medições em 6 meses. Pô, loucura, meu. Aí você tá medindo a glicemia uma vez por semana e não sabe por que a diabetes tá alta. Me ajuda aí, velho. Porra, tem que medir, meu. Não tem jeito. Não existe isso. Às vezes você mede de manhã e de noite só. Tá acostumado. Eu meço em jejum e meço antes de dormir. Todo dia em jejum, minha glicemia tá 100, 120, tá ótima. Aí quando eu vou dormir também, tá 100, 120, tá ótima. Nossa, mas eu tô cansado, tô com isso, tô com aquilo. Aí você fala, pô, todos esses sintomas são referentes a uma glicemia mais alta. Aí durante o dia você tem aquela montanha na glicemia, sobe café da manhã, sobe almoço, sobe café da tarde, sobe jantar, mas aí desce, porque você tomou insulina mais ou menos, tomou no horário, alguma coisa do tipo, e não vê que durante o dia você tá causando, né, um desconforto aí, meu. Agora vocês entenderam porque que eu trouxe o Dr. Fernando. O cara usou um Libre, velho. Pô, eu tô livre, meu. Eu falei pra Carol aqui, aí, vamos usar um Libre? Ela falou, não. A minha mãe, que é diabética, eu falei, mãe, eu levei um Libre lá pra ela. Falei, toma, mãe, põe aí, usa aqui. Ela falou, não quero. Falei, não, mãe, vem cá. Eu ia abrir, ela falou, não vou colocar. Falei, tá bom. Não vai colocar uma parada, velho, não tem jeito. Ô, Rafa, eu acho que um dos maiores aprendizados que eu tive foi quando eu fui num curso, era um curso só para pessoas que lidavam diretamente com diabetes. Não só médicos.
E não só endocrinologistas, tinha oftalmologista, mas tinha também a equipe de nutrição, de enfermagem, enfim. Legal. Foi um curso de um fim de semana. Eu cheguei na sexta-feira e a proposta do curso era a seguinte: você agora tem diabetes. E aí davam lá uma balinha de anis, um tic-tac, um Mentos, um M&M's, tá? Para representar metformina, para representar uma estatina para colesterol, para representar um enalapril, que é um remédio que a gente usa para pressão, e para representar um AS infantil. Tá? É o tratamento assim básico, vamos dizer, que a gente usa frequentemente para quem tem diabetes do tipo 2. E além disso, recebi um frasquinho simulando insulina. Não era insulina, mas era um líquido que a pessoa tinha que aplicar. Eu tive que aplicar. Em 3 dias, eu tive que aplicar um líquido que era, vamos dizer, fazendo de conta que era insulina, com seringa. E tinha que medir a glicemia capilar, o destro, né, conhecido destro, 4 vezes ao dia. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. Na primeira noite, eu não apliquei. E eu me torturei tanto. Não era obrigatório. Era assim, eu me torturei Ficou com a diabetes alta. Que eu falei assim, que eu pensei assim, puxa, mas como é que eu não vou aplicar? Que moral eu vou ter, né? Quer dizer, então aí, eu acho que todo médico que lida com diabetes devia passar por isso. Putz, sensacional, velho. No dia seguinte, eu acordei, Rafa, eu fui tomar café, eu falei, não, eu preciso aplicar. E aí eu apliquei e vi que não é, né? Você deve aplicar, aí você faz tão no automático que você nem pensa, né? Mas aquilo foi uma quebra de barreira para mim, sabe? Para mim era um problema. E depois, a primeira foi um pouco mais difícil, aí de manhã, aí à noite eu apliquei de novo, já foi mais fácil. Então a coisa vai, você vai quebrando uma barreira, certo? E foi muito importante, acho que nenhum livro ensina isso, você precisa passar por isso para entender que às vezes a pessoa que não quer usar tantas vezes tal, você não tem que dar bronca como médico, você tem que acolher, entender por que aquilo está acontecendo, tá? E tentar ajudar aquela pessoa a se encontrar ou encontrar uma maneira de fazer a coisa acontecer, seja por seringa, seja por caneta, etc. E uma outra coisa que eu passei, eu lembro que foi sexta, sábado e domingo o curso. No sábado, Rafa, eu fui para a pizzaria, né? Aliás, a minha família, acho que realmente é muito esquisita, que é a única família que pede salada antes da pizza. Já viu isso, não? Que a gente gosta muito de comer folhas, né? Então, era bem antes da pandemia, né? Hoje a gente já não tem ido mais à pizzaria. Agora tá voltando, né? Mas enfim, mas vocês pedem uma salada na pizzaria? Salada na pizzaria. Pede salada na pizzaria, É uma coisa boa, Então, assim, acho que a primeira coisa a dizer aqui, eu sou uma pessoa como qualquer outra, eu vou à pizzaria sim, isso não é problema, né? Mas eu gosto de comer salada, de temperar lá com azeite, com vinagre. Putz, eu gosto daquilo. Nasci gostando? Não nasci gostando. A gente vai, né? E aí, à medida que vai estudando, poxa, por que eu não vou aplicar isso para minha saúde, para minha vida? Certo? Então, é o hábito que vai se estabelecendo de acordo com as nossas escolhas. A gente é capaz de mudar, certo? E tem que pensar que quem tem filhos, os filhos vão fazer o que os pais fazem, por mais que eles falem diferente às vezes. Então, o meu filho, que tem 11 anos, eu não pergunto se ele quer folha. Eu pergunto quando ele gosta de alface, eu não obrigo ele a ficar comendo essas folhas mais ardidas. Mas eu pergunto quantas ele quer, 1, 2 ou 3, e ele sempre fala 3. Entendeu? Então vai fazendo parte nem sempre foi fácil, certo? Mas tem uma hora que vai fácil. Então acho que é um ponto importante, e só para fechar, no sábado do curso lá, eu levei o aparelhinho para a pizzaria e medi na pizzaria. E eu senti o que vocês sentem, né? Eu senti olhares de um pouco de desprezo, de medo, de nojo.
de curiosidade do garçom. O garçom ali ficou olhando com curiosidade, né? Mas teve gente lá que falou: você não vai fazer isso aqui, né? Na pizzaria? Vou fazer, porque nesse momento eu tenho diabetes. Né? Então, acho que isso foi um aprendizado muito grande, é uma experiência que deveria ser mais realizada aí pelos laboratórios para mudar a cabeça dos médicos. Sim, tem que fazer uma pista de teste, colocar vocês dentro de um carro dirigindo, falar tem que medir a glicemia dirigindo. Quero ver, velho. Quero ver, dirigindo e tomar insulina na barriga aqui, ó, no trânsito em São Paulo. Tem uns testes aí que só quem é diabético sabe. E você viu a parada de esquecer, que louco? Eu fico revoltado porque eu sou diabético há 30 anos e como que eu esqueço de tomar insulina? Aí eu tive que fazer um papelzinho aqui, idiota, escrito lá, ó, N, que é de noite, que agora é só tomar da noite. E aí quando aperta, fica amanhã, aí eu tomo a insulina da manhã. Então esse papel fica aqui do meu lado, aqui, ó, do lado da minha cadeira. Eu chego de manhã, minha insulina tá aqui na minha frente, ó, dentro da bolsinha. Aí eu tomo a basal e aperto o M e fica pra noite. Aí de noite eu sei que eu não tomei. E aí eu criei uma segunda validação. Eu uso uma agulha por dia. Então de noite, depois que eu tomo a Basaglar, eu tomo a minha basal, tiro a agulha. Aí eu tenho um dispensador aqui de agulha, né? Puta, esse aqui é mó barato, meu. Clean Home, já uso ele há um bom tempão. E aí eu jogo a agulha. Então, de manhã, quais são as duas validações que tem que rolar? O papelzinho tem que estar no M e a minha caneta não pode ter nenhuma agulha. Aí vem o problema. E quando um desses dois validadores, tipo, a caneta quando tá com bate. Agulha, você fala, puta não merda, bate, velho. Rafa, mas olha... Muito doido, velho. Eu te admiro muito, viu? Porque além de você fazer tudo o que faz, né? Você criou um método que funciona para você. Sim. Hoje em dia já tem, e vai chegar em breve. A tecnologia está avançando muito, né? Mas a gente já tem uma caneta aqui, por exemplo, que com um visorzinho que quando você aplica, ela mostra o quanto que foi de dose e o horário que foi. Pô, aqui, ó. Exatamente. Então a coisa vai se modificando e daqui a pouco tem um outro recurso que o médico vai saber quantas doses de insulina a pessoa deixou de aplicar por inteligência artificial, por Bluetooth, vai saber isso. Tá? Isso não vai demorar muito para chegar aqui no nosso mercado, mas você veja, é possível você fazer um tratamento correto, criando, olha como você foi criativo, você achou um meio de... É claro que isso pode falhar é igual a tecnologia aqui, ó. Tá vendo? São duas tecnologias iguais. Essa tem uma componente eletrônico, essa aqui tem a gambiarra, velho. Essa foi na gambiarra. Você criou um meio. Funciona. Isso, você ao invés de falar, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, você colocou aí um papelzinho, você anota na agenda, ou você, enfim. Eu acho que a gente tem que sempre buscar soluções, porque aí o maior beneficiado é você. Sim. E o profissional que for te atender, ele vai ter muito mais recurso para mudar a conduta e ajustar para o teu tratamento. Porque a glicada, ela diz se está ruim, mas não mostra onde está ruim. Onde está pior, onde precisa ajustar, onde tem excesso de insulina, onde tem falta. Então é muito importante isso de medir a glicemia capilar, ou quem tem o sensor, né, também, mas você pode, se for o caso, você compra um sensor e aprende em 14 dias aí o que acontece com você e usa isso a teu favor. Acho que é bem interessante. Eu, quando coloquei o sensor, eu fiquei assim, não acreditei. Como eu sempre fui da área de eventos, eu ouvi do sensor livre, sei lá, uns 4 anos atrás, 5 anos, 6 anos atrás. Já ouvia falar sobre ele. E aí, quando chegou, minha primeira moedinha lá, coloquei no braço e falei, não, peraí, não acredito. Aí depois de 2 horas, falei, não acredito, meu. Aí dormi, acordar de manhã, encostar e falar, nossa, isso aqui que acontece de madrugada com a minha glicemia, pra mim mudou a chave. Eu falei, agora eu entendi o que acontece quando eu como isso aqui, sabe? É até diferente hoje colocar um alimento na boca, porque o meu cérebro tá setado para um outro posicionamento. Então, é isso, né? Eu acho que realmente não importa o que,
importa o que funciona para você. Ô, meu, deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu faço para todo participante do podcast, e você não vai fugir dessas perguntas aí, por favor, meu. Meu, conta Vamos pra lá. gente que lugar que você nasceu, da onde que você é aí do universo, eu falo do universo, né, porque, pô... E, meu, que brincadeira que você gostava de brincar quando você era criança, meu? Você era de médico? Conta aí pra gente. Rafa, eu nasci em São Paulo mesmo, capital. Sempre vivi em São Paulo. Isso é bom e é ruim, né? Porque a gente deixa de ter outras, de passar por experiências, mas eu acho que é muito importante a gente viajar e conhecer alguns lugares, né? Mas sempre em São Paulo, a cidade aqui do estresse, a cidade do trânsito, a cidade de assaltos, mas também a cidade de oportunidade, a cidade onde você vai e pode comer a comida que você quiser num restaurante de qualquer lugar, comida de qualquer lugar do mundo, certo? E onde estão as pessoas? E eu acho que realmente, por estar em São Paulo, isso acaba sendo um privilégio no sentido de oportunidades, no sentido de congressos, no sentido de acesso a experiências, né? É uma cidade realmente, nesse aspecto, é uma cidade maravilhosa, teatro, né? E eventos, etc. Tá? E eu sempre gostei muito você falou de brincadeira, né? Eu sempre gostei muito de esporte, tá? De jogar bola na rua. Depois começou a ficar perigoso, eu fui jogar a bola no quintal, né? Com meu irmão, com a minha irmã, sempre tivemos aí um bom relacionamento e pudemos jogar a bola juntos. Depois eu fui crescendo e as pessoas falavam, pô, mas o que você joga? Ah, futebol. Não, vôlei ou basquete? Né? Depois eu fui também... Falei, basquete? Então vou lá. E aí fui também aprender a jogar basquete, joguei na faculdade, jogava basquete, jogava futebol. Gostava muito e gosto de jogar tênis de mesa, por exemplo. Agora também estou me aventurando um pouco por tênis também. Mas enfim, eu acho que eu gosto de esporte, de fazer... Não só de fazer exercício, né? Isso sempre me fez bem, sempre foi uma coisa assim... automática, eu não precisei, puxa, eu vou fazer exercício, né? E agora, quer dizer, na fase da pandemia eu precisei modificar, mas eu incorporei um outro hábito, eu passei a fazer caminhada com meu pai todo dia, todo santo dia, passei a fazer caminhada depois, principalmente, legal. Que eu gravei um vídeo lá para o SBDcast, que fala sobre... Foi até publicado no dia do exercício físico, né? E eu lá, conversando com o Fred, que é o meu interlocutor lá, né? O Fred Prado, eu falei para ele, olha, Fred... um abraço pro Fred, né, meu? Vamos mandar pro Fred ouvir lá. O Fredão já participou aqui. Tamo junto, Fredão. Isso aí. O Fred, eu falei pro Fred, Fred, o exercício é um remédio. Ele é um remédio. Você deixa de tomar a sua insulina algum dia? Ele falou, não, então, você não pode deixar de fazer o seu exercício, porque o exercício é o remédio que mais causa bem-estar, que aumenta a longevidade, que é poderoso para evitar várias doenças. Listei uma série de doenças. Lá foi até engraçado, porque eu falei para ele que exercício era banho, se ele deixava de tomar banho algum dia, né? E aí eu falei, não responde. Então, basicamente isso, quer dizer, eu comecei a fazer ali uma caminhada e até encontro meu pai, posso aproveitar da experiência dele, da história dele, né? Eu acho que é interessante isso, a gente ouvir, né? Hoje as pessoas não têm tempo para ouvir, estão sempre ali ligadas em alguma coisa, fazendo alguma coisa simultaneamente, é difícil isso, mas essa foi uma coisa, né? Sempre também brincava muito, brincava ali de Playmobil, você nem deve saber o que é isso, né? Playmobil. Pô, lógico que eu sei, meu, tinha aquele barco pirata do Playmobil, você lembra do barco pirata e do castelinho? Eu tinha, meu, peguei esse pedaço aí também. Gostava bastante, tinha, álbum de figurinha, depois a gente vai perdendo um pouco, vai colocando um pouco a adultice no meio, né? Mas não pode perder.
essa coisa de brincar um pouco, né? Eu acho que deixar a coisa muito ali formal, isso pode atrapalhar um pouco. Né? A gente está aqui, eu acho que se eu fosse talvez um médico super formal, nós não estaríamos conversando aqui no podcast nesse momento, talvez. Acho que perde, né, a questão de humanidade, da gente ser quem a gente isso. Vira tipo, uma vez eu ouvi um cara, o Murilo Gun, que é um cara que eu adoro ele falando, pô, se você tiver duas versões, tipo, no seu trabalho você for, não, então, aqui estamos no trabalho, né? E na rua você aí ele vai falar, você vai ser duas pessoas, ele falou, já dá maior trabalho ser uma pessoa só, você vai ter que ser duas. Aí você tá na rua lá com a sua esposa, aí vem um cara do trabalho, você tem que mudar pro outro cara, porque agora o cara do trabalho falou, não, velho, aí eu sou o mesmo, não tem jeito, eu falo igual, isso me dá uma mega liberdade. Meu, você falou um negócio pra mim, eu linkei com outra coisa, às vezes você tá ouvindo a gente aí e fala, pô, mas eu não consigo fazer atividade física porque ainda não achei nada que eu goste de fazer, ou porque nada me anima. Aí, esses dias eu ouvi um cara chamado, se vocês gostam aí de caras que colocam você pra frente, procura pelo Gary Vee. Eu não sei se você conhece o Gary Vee. Gary Vee é um influenciador norte-americano e o cara é um puta publicitário. O cara tem uma cabeça muito grande sobre tudo. E ele conversando com uma moça, a moça falou pra ele, pô, eu não consigo me apaixonar por nada. Aliás, eu amo tudo que eu faço, mas eu acabo não me apegando muito, depois eu me desprendo. Aí ele falou, não. Se você se desprendeu, é que você não ama, né? Quando você ama, você não vai. Quando você amar, você vai entender. Você não vai se desprender. Você ainda não amou nada. Então, ela falou: não, mas eu já fiz de tudo. E nada, ele falou: meu, me desculpa. Você tá no meu evento e você que tá ouvindo o meu podcast, você é inteligente o suficiente pra entender que você não fez de tudo, meu. Não tem esse papinho de mas eu já fiz e não deu. Você faz de novo, porra. Vai dar mais uma volta no quarteirão, vai pra esquerda hoje ao invés de ir pra direita. Eu não sei. Cria alguma coisa, né, para que isso faça uma rotina. E às vezes, eu tenho um amigo meu que mora em Foz do Iguaçu, o cara acorda todo dia, não é diabético, mas ele acorda todo dia 3 horas da manhã para correr. E pode estar 1 grau, 2 graus, 3 graus, ele corre 10, 15, 20 quilômetros todo santo dia. Tipo, há 3 anos já, não falha nem um dia, todo dia, você entra no Instagram dele, é sério. Não é, você tá falando, tem dia que... Não, é todo dia, de segunda a segunda. E você fica, meu Deus do céu, meu, o cara é louco. Não, rotina. Aí eu falo, e aí, LG, como que é? Ele fala na força do ódio, às vezes, velho. Eu acordo pelo tênis e saio xingando, filha da mãe, esse frio. Ele falou, esses dias eu tomei um enquadro, 3 horas da manhã, tava 2 graus, velho. Aí eu coloco uma capa, fica só o olho pra fora. Aí eu tava correndo, aí parou uma polícia do meu lado e me enquadrou, que você tá fugindo. Eu falei, não, eu tô correndo. Aí o polícia olhou pra mim e falou, você é louco, cara, tá 2 graus, velho, não tem ninguém na rua, que você tá correndo, meu. Então, é isso, né, meu? Acho que a força do ódio às vezes funciona, né? É verdade. Ô, Rafa, se tiver 10 graus aqui, aliás, tem ficado, né? 10 graus eu saio normalmente, até uma coisa, ameaça de chuva. Você olha no aplicativo, vai chover. Cara, eu não deixo de fazer as coisas que eu tenho que fazer porque deu no aplicativo. Eu tomo mais cuidado, eu me planejo mais, eu talvez mudo a roupa, mas claro, abaixo de 0 graus eu não vou sair, lógico, mas inclusive para jogar bola, até um pouco antes da pandemia, eu ainda estava jogando toda quinta-feira à noite. Sabe? Putz, é uma delícia jogar um pouquinho mais frio. É uma delícia. Mas só para completar aquilo que você estava dizendo, eu acho que você tem toda a razão quando você fala, pô, ao invés de ir para a direita, vai para a esquerda. Porque às vezes, colocando um gancho aí no que você falou lá no começo, às vezes a pessoa vai num endocrinologista ou num outro médico, fica 5, 10, 15 minutos, né, e não gosta, ou então foi pro psiquiatra, ficou 5 minutos, fala, eu odeio psiquiatra, eu odeio ir pro médico, endocrinologista, e aquilo fica marcado. Cara, é como você pegar um professor ruim de física ou de química, você não vai gostar de física ou química. É verdade, né? É verdade, a gente não gosta da matéria por conta do professor, claro, é verdade. Lógico, então é uma coisa muito boa, sabe? Eu estou dando aula lá e o aluno fala, putz, professor, olha, você foi decisivo para escolher endocrinologia, o que você falou ali e tal. Putz, você não sabe a felicidade que é isso. Você tem influenciado a pessoa, sabe? Ter feito ela gostar de uma coisa que pode ser que ela não...
eventualmente não tivesse gostado. Então, acho que é bem isso, sabe? Eu tive peguei um exame lá na escola de química e depois eu peguei um professor que, quase fui fazer química, física, enfim. Eu gosto muito de estudar, então eu acho que quando a gente é apresentado para a coisa da maneira correta, a gente pode gostar. Por isso que eu acho que a gente pode gostar de qualquer coisa, assim, de alimento, por exemplo, de folha, às vezes um tempero que você coloca diferente, ou ali misturado, ou a maneira como o alimento é feito. Acho que tudo dá para tentar se resolver quando aquilo é importante, quando você sabe que aquilo faz bem para a saúde, tá? E é isso que eu tento fazer. Eu tomava café preto, né? Café com açúcar, quando eu era recém-formado. Aí vai estudando. Quem toma café com açúcar pode continuar, não por isso. Mas eu pensei o seguinte, mas eu vou ficar... Será que eu preciso disso? Né? Eu vou tentar sem açúcar. No começo é difícil, é diferente, é amargo, mas depois, hoje eu não consigo tomar um café já adoçado, porque eu mudei o paladar. Então, acho que às vezes a gente deve tentar arriscar alguma coisa, que tá ali estanque, que você não gosta, né? Pode ser que você goste, pode ser que de uma outra maneira seja apresentado e você mude de ideia. Sim. Quando eu fui criar o Diabeticando, na reunião inicial, assim, sentou eu, a Carol, minha esposa, e mais uma amiga minha que é nutricionista. A gente tava jogando ideias para ver o que a gente ia fazer. Na verdade, eu tava buscando conselho delas para ver o que eu ia fazer. E aí a gente ia fazer um evento, tudo, para diabético, para comer alguma coisa. Aí ela sugeriu alguma coisa lá, eu falei, mas isso aí quase ninguém gosta. Aí ela falou uma coisa pra mim que me marcou muito. Ela falou, mas a pessoa experimentou 10 vezes? Aí eu falei, como assim? Ela falou, o ser humano leva até 10 experimentações para poder fixar o paladar. Ela falou, por exemplo, se sua mãe não tiver comido esse alimento quando ela estava grávida, pode ser que você não tenha uma disposição de querer comer isso. Mas se sua mãe comer cenoura pra caramba quando ela estiver grávida, você tá mais propenso a gostar de cenoura. Isso já tem várias pesquisas que comprovam. Ela falou, então, quando você colocar alguma coisa na boca e não gostar, faz 10 vezes. Se em 10 vezes, mesmo depois do alimento ter melhorado, e você vai melhorar a tolerância, tá? Você falar, não, eu ainda não gosto. Aí tudo bem, aí é uma opção sua. Ela falou, mas não deixa as pessoas... Ela falou, isso é bem importante, eu faço isso como nutricionista. Hoje ela tá trabalhando com reabilitação de pessoas, não tá mais na nutrição. Mas ela falou, é bem importante, porque eu chegava lá, o paciente falava, não, mas eu não como alface. Já comeu 10 vezes? Aí, não, como assim? Você vai ter que comer 3, 4 vezes, depois o sabor do alimento vai ser totalmente diferente do que a primeira experiência. Aí, você pode falar, não, realmente eu não quero alface. Então, putz, que coisa, às vezes a gente pensa, não gosto. É uma verdade. E eu acho que até tudo que a gente aprende, a gente precisou ler, ouvir, assistir, ver um exemplo várias vezes. Não é da primeira vez que a gente é apresentado por um conceito que a gente vai incorporar ele imediatamente 100%. Se é para isso, se isso precisa acontecer com as ideias novas, por que não testar de novo com o alimento? Acho que sua esposa está certíssima. Não foi minha esposa, foi a nutricionista. Minha esposa é formada em gastronomia. Aí eu tava com ela formada em gastronomia, nutricionista, eu falei, aqui eu tô bem. Pelo menos na alimentação eu não erro. E aí, a hora que ela me deu essa informação, sabe, quando um olha pro outro e fala, caramba, é verdade, né? A gente não costuma experimentar tanto. Ô, Fernando, conta pra gente agora, saindo aí do que a gente costuma geralmente ter na nossa vida como sendo a nossa profissão norte de tudo, aquilo que a gente faz. Conta pra gente quem é você, mas sem falar o que você faz. É difícil, hein? Porque a gente fica tão... Não, essa é a pior pergunta, né? A melhor pergunta. Olha, Rafa, eu sou um cara curioso, eu sou um cara que gosta muito de ensinar, gosta muito de aprender. Acho que para ensinar a gente tem que aprender, né? De testar coisas diferentes, conforme o que a gente estava conversando, né? Sou um cara muito família, gosto muito de brincar com meu filho,
gosto muito de ficar com a minha esposa, de ficar com meus pais, meus irmãos, de ouvir as histórias, o que acontecia quando meus pais eram criança. Sou um cara da paz. Eu acho que sempre é possível você, apesar das divergências, conviver com outras pessoas com respeito. É claro que precisa ter algum... Eu não ia casar com uma esposa que tem valores muito diferentes dos meus valores. Sim. Mas eu acho que é possível a humanidade para frente se a gente passar a respeitar opiniões diversas, colocando argumentos com respeito, até para a gente aprender o que o outro pensa e pensar muito. Eu até um dos slides que eu uso para terminar a aula, por exemplo, é mostrando ideias diferentes, como isso mudou a endocrinologia, dando exemplos na diabetologia. Por exemplo, um exemplo só, glicada. A gente aprendeu que glicada era menor que 7 era o ideal, certo? No final da década de 90. Final não, no começo da década de 90 para o estudo para diabetes tipo 1 e final para tipo 2. 10 anos depois desse estudo para tipo 2, veio um dizendo que glicada baixa é bom, mas não é a qualquer custo. Se for por conta de hipoglicemia, é ruim, certo? Então a glicada muito baixa, vamos dizer, perto do que seria considerado o valor normal, pode ser péssimo, pode ser tão ruim quanto ficar com 12% se isso for por conta de hipoglicemia. Então, são visões diferentes que num primeiro momento, quando isso saiu, inclusive na primeira página dos jornais, glicada mais baixa mata mais, que isso era criancinha, você não sabia, mas 2008. Então, para finalizar aqui, às vezes a gente pode se aperfeiçoar de acordo com visões diferentes, que num primeiro momento parecem ser antagônicas, mas que se você souber usar, aproveitar e estudar ali o porquê, por exemplo, que aconteceu em cada coisa e tal, aquilo te coloca para cima, aquilo te faz aprender, certo? O porquê daquilo. E isso é com tudo na vida, né? Hoje a gente está vivendo uma época muito, muito complicada, porque as redes sociais, elas têm um algoritmo ali que vai acabando por polarizar as ideias e você fica vendo sempre a coisa meio repetitiva daquilo que você quer ver, certo? Então eu sou um cara muito curioso, sou um cara da paz, um cara família, um cara que gosta muito de esporte, de exercício, de saúde, de aprender e de conviver, né, com pessoas diferentes também, mas claro que pessoas que têm valores semelhantes, eu acabo convivendo mais, naturalmente, né? Gosto muito de viajar, acho que gosto de fazer bastante coisa, né? Talvez eu não falei nenhuma coisa aí que eu não gosto, né? Mas acho que você pode colocar tudo o contrário disso aí, guerra, tal, que tá valendo. A gente brinca com a palavra o paciente é alguém ciente da paz, né, meu? E às vezes falta um pouco disso, né? Você tá num lugar, no hospital conturbado, aquele barulho, ninguém tá ciente de paz nenhuma, porque não tem paz nenhuma naquele lugar, e um lugar que vem da era da hospitalidade, de cavaleiros templários, né? De hospitais, e começa a ser deturpada tudo aquilo ali, e hoje a gente tem alguns lugares tão caóticos. E é a hora que a gente pega alguém que consegue trazer paz dentro de uma consulta médica, puta, é outro nível. Aí realmente você é um paciente. Aí você tá ciente do que tá acontecendo aqui dentro. Mas também, Rafa, olha, muita gente confunde e acha que a palavra paciente tem relação com passividade. Não, e o paciente não, né? está lá para ouvir o que o médico tem a dizer e fazer. Entendeu? Tem que fazer tudo que o médico diz, sem questionar, ou nutricionista, outros profissionais, enfim, e não. Né? Como a gente estava falando, não tem que ter um papel ativo, é o centro, é o protagonista. Acho que esse conceito precisa ficar bem claro e é o conceito mais moderno de como o profissional de saúde deve agir.
Pô. Mano, e pra gente fechar agora, dá um resumo aí, pô, eu trouxe o endocrinologista aqui, o melhor, na minha opinião, e a gente não falou de endocrinologia, né? Vocês viram que o bate-papo aqui foi legal. Meu, pra resumir, resumão mesmo, o que é endocrinologista? O que ele faz, meu? Ele cuida da diabetes só? E aí, o que você faz, além de cuidar de diabetes? Ô, Rafa, fico bastante contente aí que você me acha um médico bom, mas não dá para dizer isso, né? Que eu sou o melhor. Imagina, você está sendo... cada um tem o seu melhor médico. E você é o meu melhor, pô. Eu fico contente porque eu sou o teu médico no momento, então eu acho que realmente, para ouvir isso de você é muito bom, né? Mas o endocrinologista é o médico que, primeiro que... acho que é importante dizer que todo médico ele precisa ter, mais do que o pensamento na ciência, ele precisa ter humanidade, certo? É uma frase que eu falo isso sempre para os alunos, até falei lá quando eu fui homenageado, né? Que ser médico não te torna um ser humano de maneira nenhuma, te torna um ser humano superior, acima, e infelizmente tem gente que pensa isso. O que você está falando? Eu sou médico aqui, né? Então, tá ser médico... Para servir, né? É muito louco, é para servir realmente, para se doar realmente, né, cara? Isso, o ser médico não te faz um ser humano melhor que ninguém, mas o contrário, sim. Quer dizer, você ser humano, isso certamente vai te fazer um médico melhor, vai te tornar um médico melhor. E esse é um recado que eu sempre deixo ali para os alunos, né? Mas a ciência é muito importante, a gente deve tentar buscar sempre o que é o melhor, fazer o que é o melhor, até onde o conhecimento nos trouxe, certo? Então, o endocrinologista é um médico que vê o corpo todo, que integra o corpo todo, porque é um médico que cuida de... Não vou só falar que trata, né? O médico ele tem também que ter um papel preventivo, ajudar. A pessoa não deve só procurar o médico quando está doente, porque hoje em dia é possível a gente prevenir muitas doenças, esticar muito a vida, certo? Então eu até fiz um paralelo quando fui homenageado e falei essa frase, de que há 100 anos a expectativa de vida era 35 anos. E hoje nós vivemos o que vivemos. Então, isso veio da onde? Veio também do conhecimento, veio de... Então, até na época estava uma polêmica em relação à vacina, por exemplo, né? Vacina. E eu falei, olha, vocês precisam, independentemente da posição política, vocês têm que agir de acordo com o que a ciência fala e até de maneira desapaixonada. A gente deve ser apaixonado pelo que faz, mas deve olhar friamente ali os dados para também não ficar influenciado e querer puxar a sardinha para aquilo que você quer que aconteça, né? E é difícil, às vezes, fazer isso. Mas o endocrinologista, ele previne e trata doenças geradas aí por disfunções em glândulas, certo? No pâncreas, na tireoide, na hipófise, nos ovários, nos testículos, nas paratireoides e assim por diante. Então, glândulas, né, que produzem hormônios, então disfunções hormonais, alterações hormonais. Então, como você pôde perceber aí, os órgãos eles estão espalhados pelo corpo, eles se conversam, certo? Então, o endocrinologista ele tem o papel aí também de integrar de uma maneira que tudo é importante, tudo influencia, certo? E é o médico especialista para tratar diabetes, é o médico especialista para hiper e hipotiroidismo, nódulos de tiroide, osteoporose, outras doenças ósseas, menopausa, crescimento, tumores de hipófise, colesterol, alterações de colesterol, que a gente chama de dislipidemia, tá? Então são inúmeras doenças, hipogonadismo, né, que é falta de testosterona, no caso do homem, ou a menopausa para a mulher,
quando é pela insuficiência do ovário em produzir hormônios, tá? Então o endocrinologista tem esse papel. Obesidade, né? Obesidade as pessoas acham que vem de uma maneira simplista, tá? Mas a obesidade, hoje em dia, ela é considerada uma doença crônica pela Organização Mundial da Saúde, por várias entidades médicas, que existem disfunções de hormônios. O hormônio que faz a pessoa comer está aumentado. O hormônio que dá saciedade está diminuído, ou então a pessoa tem resistência àquele hormônio. Então, não é simples assim emagrecer, né? Então, a obesidade é uma doença endócrina, tá? E especificamente o diabetes, para você ver como está cada vez mais complexo o conhecimento em diabetes, Rafa, tem alguns lugares do mundo, por exemplo, na Inglaterra, em que o endocrinologista não trata diabetes. E o médico que trata diabetes não trata endocrinologia. Ou seja, o diabetes está virando realmente uma especialidade médica, porque realmente o conhecimento está avançando demais e a atualização está ali na crista da onda. É difícil, porque são muitos estudos sendo publicados, muito conhecimento gerado, e às vezes algumas informações aí não tão precisas. Então a medicina ela não nos diz, a ciência, de modo geral, elas não dizem exatamente o que é. Muitas vezes elas reduzem as incertezas para a gente fazer uma medicina um pouco melhor, né? Mas muitas coisas ainda, muitas doenças, muitos tratamentos ainda não são 100%, a gente não sabe 100% de tudo, mas o conhecimento vem evoluindo muito e assustadoramente. E acho que o médico de hoje, ele não pode levar mais aquela vida vou pescar a partir de 5 horas da tarde, eu não trabalho mais. Cara, desculpa, mas você quer ser médico, você precisa estudar um pouquinho de medicina para não fazer barbaridades. Acho que esse é um recado importante. Realmente, né? A diabetes, ela evolui, né? Ela, assim... Eu acho que chegou em um determinado momento que falaram, diabetes, como tá ligado ali com o pâncreas, tem tudo a ver, vamos dar pro endocrinologista. É melhor do que dar pro cardiologista que cuida do coração. Então, acabou ficando com o endocrinologista. Mas eu sou a favor disso. Eu até falei nos primeiros episódios do podcast, há 60 episódios atrás, que eu sou a favor de existir um diabetologista, que é um médico que vai fazer só diabetes. Ele não vai cuidar de obesidade, porque ele vai ter mais tempo para poder focar na diabetes. E aí eu acho que isso gera pra gente, não sei, enfim, talvez até um avanço maior nos estudos, porque a gente vai ter gente focada nisso. E querendo ou não, né, quanto mais, imagina, antigamente era o clínico geral. O clínico geral, dependendo de cidade, aí tem um clínico geral por cidade que cuida de tudo, desde diabetes até câncer cardíaco, não importa, é tudo. Rafa, mas eu acho que a gente tem sim que se aprofundar, mas não pode perder a visão geral, porque senão você vira o médico da unha do dedo esquerdo, se for o do direito já não sabe nada. Eu acho que o médico ele precisa ter uma visão global também, porque o pâncreas não é um órgão separado. Tá? Então, talvez a minha colocação ficou muito integrado. Sim, não, ficou faltando falar que assim, talvez o diabetologista, ele não vai ser atrelado diretamente à medicina, ele vai ser atrelado à endocrinologia. Então o cara vai ter que fazer medicina, vai ter que fazer endocrinologia e ainda assim um curso de diabetologia para poder falar, agora sim eu posso tratar de diabético. Porque o endocrinologista, um cara como você que estuda sabe disso. O cara que fez só endocrinologia básica, ele não tem o mesmo conhecimento, ele não sai nivelado igual você. Ele não vai saber de seta de tendência como você sabe. E pra mim, a seta de tendência, papo sério, pode ter me dado 1-2 anos a mais de vida aí. Porra, eu vou viver 2 anos a mais. Informação. Brincadeira, mas imagina. Então eu acho que é isso. Acho que ter uma especialidade ali de alguma coisa. Sim, você tá certo. Transformar a informação em conhecimento que vai modificar a vida de uma pessoa, né? Eu acho que é interessante. É que, infelizmente, às vezes não é a realidade, né, do nosso Brasil. A gente tem locais, por exemplo, que não tem endocrinologista.
e aí o clínico ele precisa saber, então ele precisa, e hoje esse é um benefício, né, da internet. Nós temos vários cursos aí, inclusive a SBD oferece aí congressos. Eu acho que é muito interessante a gente ter esse lado aí da atualização à disposição de todos. Bom, é isso, Fernando, tamo junto. Obrigado. A gente se vê em breve. Só eu e o Fernando, porque é a nossa consulta padrão. É o que ele falou, independente de eu estar... Se eu tô zoado, acontece alguma coisa, eu tô com alguma dúvida, eu mando uma mensagem pra ele, a gente conversa. Agora, eu tenho que passar pelo menos 2 vezes aí no endocrinologista por ano, a gente marca, eu passo, e a minha ideia é chegar lá, mostrar os exames, e ele falar, tá tudo bem, onde que tá, ó, que vamos ajustar isso. E tem que passar, porque se você espera ter um problema, a chance de você resolver ele, eu acho que é um pouquinho menor. Então, Fernando, obrigado por isso. Tamo junto. Espero que, o link aí com o Instagram do Fernando aí, as formas de contatar ele. Um ótimo médico, hein, galera? O cara colocou o livro, ele é meio doido, mas, não, tô brincando, pô. Cara, é isso, né? Quanto mais informação a gente tiver, eu acho que, a gente muda o mundo de verdade. Obrigado por isso, pelo seu envolvimento, em cuidar da gente, né? Em cuidar de mim, em cuidar dos diabéticos. E, mano, conta comigo, vamos pra cima e é isso. Com informação a gente fica melhor, né, meu? Pô, hoje, sexta-feira, tô com a glicemia boa, agora vou, sei lá, tomar um café com a minha esposa, ó, vou mostrar aqui ao vivo, aqui, ó. Vocês não achar que é mentira, não, mano. Aqui, ó. 145, entrei com ela 137, retinho. Estável, hein? Estávelzinha. Agora eu vou tomar um cafezinho da tarde ali, tomar uma insulininha antes, daqui a pouco um cafezinho, sei lá o que vai rolar ali, a esposa tá preparando alguma coisa. Meu, é isso. Obrigado. Beleza, obrigado. Rafa, eu que te agradeço. Foi um prazer estar aqui com você. Você é um cara muito, muito acima, um cara inteligente, um cara dedicado. Queria te dar os parabéns, me colocar à disposição e queria dizer que eu também aprendo muito com você e com muitas outras pessoas, né, que têm diabetes e que também não têm diabetes, enfim. Mas obrigado pelo convite, me sinto muito honrado em estar aqui no seu podcast, que normalmente você traz pessoas com diabetes, né? Sim. E eu tô aqui meio de intruso, então obrigado, foi um prazer e a gente se fala então em breve. Tamo junto, valeu galera, obrigado por estar nos ouvindo aqui até o final. Olha lá, meu cachorro veio dar um tchauzinho aqui no final. Até o próximo episódio, galera, valeu, fui!